Olá, crianças! Vamos começar hoje nosso projeto jornal na atividade 3A, notícia, contexto de produção, marcas no texto e no título, parte 2. Nós já fizemos a parte 1, né, na semana passada, que vocês responderam essas perguntinhas aqui, e hoje nós vamos tratar da parte 2, tá? Para utilizar a parte 2, nós vamos então trabalhar com as notícias que nós já fizemos na página 140 e 141 do Ler. Então, nós vamos precisar das notícias que estão lá. Número 2. Para estudarmos um pouco essa questão, leia os títulos das matérias apresentadas pelo professor e identifique a qual público parecem destinar-se. Converse com seus colegas e explique como é possível saber disso. Então, essa é uma atividade que nós vamos fazer juntos, tá? Vocês vão prestando atenção no vídeo e já vão anotando as respostas. Então, aqui, nós temos aqui 3 textos. O texto 1, o texto 2 e o texto 3. Nós não vamos trabalhar o texto 2, porque ele não é uma notícia. Lembra que nós chegamos à conclusão de que ele é um classificado? Então, nós não vamos trabalhar com ele. Nós vamos trabalhar com o texto 1 e o texto 3, tá? Então, o título do texto 1 é esse aqui. Título: Pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU Produção Científica. E o texto 2, o título é esse: Vacina contra a febre amarela será recomendada a todo o país, tá? É esse título que nós vamos trabalhar. Tá se destinando a que público? Será que esse texto foi escrito para crianças? Ou foi escrito para jovens? Ou foi escrito para adultos? Né? Pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU Produção Científica. Então, é um texto que foi, uma notícia que foi publicada para adultos. Aqui, vacina contra a febre amarela será recomendada a todo o país. A mesma coisa. Foi escrito para criança? Seria usada essa linguagem se fosse para criança? Ou para jovem? Também é uma notícia publicada para adulto. 2. Apresente suas conclusões para os demais colegas de classe e professor. Então, nós concluímos juntos que os dois textos, as duas notícias foram publicadas para adultos. 4. Releia o título das notícias que foram selecionadas e apresentadas. Os títulos, porém, são diferentes, pois as notícias foram publicadas em jornais diferentes. Então, a gente já leu e já viu que são notícias diferentes. Analisando cada um, converse com seus colegas de classe e professor e responda: A. Todos os títulos se referem à mesma notícia? Então, aqui, pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU Produção Científica. Vacina contra a febre amarela será recomendada a todo o país. Tá falando sobre a mesma notícia? Não, né? Não se referem à mesma notícia, porém estão falando sobre doenças. Os dois vão falar sobre doenças, tá? Então, você escreve aí no seu a resposta, que não está falando sobre a mesma notícia, mas vai falar de doenças. E coloca aí entre parênteses que nós estamos usando as notícias da página 140 e 141, tá? Tudo certo até aqui? Vamos para a questão B. Quais informações são diferentes em cada título? Então, aqui, vacina contra a febre amarela será recomendada a todo o país. Ministério da Saúde vai ampliar imunizações para prevenir a circulação do vírus. Então, essa aqui, o texto 2, está falando em aumentar a imunização para prevenir a circulação do vírus. Qual vírus? Febre amarela. Agora aqui. Rafaela desenvolve estudos para medicamentos capazes de combater o Zika vírus e a doença de Chagas. Então, aqui
está tratando sobre os medicamentos que vão combater o Zika vírus e a doença de Chagas. Então, vamos lá. Texto 1. Fala sobre os medicamentos para combater o Zika vírus e a doença de Chagas. Texto 2. Trata da vacina contra a febre amarela, tá? Então, a gente respondeu a diferença dos dois títulos. C. Qual conteúdo temático é abordado nos títulos das matérias? Então, aqui no primeiro, está falando sobre o prêmio que a brasileira recebe, né, da ONU, por desenvolver esses estudos, criando medicamentos para combater o vírus. Já no texto 2, no texto 3, está falando sobre que a vacina é recomendada para todo o país a fim de prevenir a circulação do vírus, tá? Então, a gente vai responder assim. O primeiro título retrata que a pesquisadora brasileira recebeu o prêmio da ONU por sua produção científica, né? E o terceiro título trata-se da vacina recomendada para todo o país. Então, coloque aí a resposta da letra C. D. Que diferença há entre a forma de iniciar os títulos das matérias selecionadas? Que efeito de sentido isso provoca em quem lê? Então, aqui, ó, no texto 1, pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU Produção Científica. Ela está criando ainda um estudo, ela fez um estudo que vai trazer medicamentos capazes de combater o Zika vírus e a doença de Chagas. Só que esses medicamentos não estão prontos ainda. Então, isso é uma coisa que vai acontecer no futuro. Agora, no presente, ainda está sendo fabricados os medicamentos, tá? Agora, aqui não. Vacina contra a febre amarela será recomendada a todo o país. Aqui, a vacina já está pronta. Ela já está ao alcance da população. Então, aqui está falando sobre o presente, tá? Então, nós vamos responder assim, ó. O texto 1 trata-se de uma pesquisa, algo que ainda levará um tempo para a população receber. Enquanto o texto 2, a vacina já está pronta para a população receber, tá? É a relação de presente e futuro. O texto 1 é uma coisa que ainda vai acontecer. O texto 2, o texto 3, a vacina já está pronta. Aqui é texto 3, não é 2. Tá? E por que você acha que os jornalistas e editores do jornal fizeram essas escolhas? Então, aqui, ó, o jornalista é quem escreve as matérias. O editor é quem edita e publica. Então, o jornalista escreve, passa para o editor, eles conferem a matéria e depois publicam. Agora, por que será que foi feita essa escolha? Se fosse hoje, talvez não falaria sobre esse assunto, falaria sobre a vacina contra o coronavírus. Mas lá na época, olha, 2018, o assunto daquele ano não era coronavírus, era a brasileira que recebeu o prêmio e era vacina contra a febre amarela. Então, eles escolheram esse assunto porque era o assunto mais importante daquele período, tá? Então, nós vamos escrever assim. As escolhas foram feitas por se tratar da importância dos acontecimentos na época. Então, os jornalistas, eles escrevem assuntos que são importantes naquela época. Na maioria das vezes, assuntos que estão acontecendo naquele momento, tá? Então, responde tudo bonitinho no seu livro, tira uma foto e me manda. Beijos, até a próxima!